Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, gente amada, gente querida, povo santo de Deus. Nesta terça-feira da 14ª semana do tempo comum, vamos evidenciar a palavra de Deus em nosso coração e vivê-la. Buscar esse tempo de edificação, conversar com Deus pelo Santo Evangelho. O Evangelho desta terça-feira, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38. Assim diz para nós o Santo Evangelho. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Amados irmãos, queridos filhos de Deus, olhamos e analisamos muito bem a admiração do povo quando de fato Jesus expulsa o demônio daquele homem que era mudo e o homem começa a falar. Portanto, a multidão logo vai dizer: nunca se viu coisa igual em Israel. Porém, os fariseus, por não conhecer Jesus como Filho de Deus, por não conhecer Jesus, o enviado do Pai, e não reconhecer que o tempo do Messias estava chegando em vossa graça e em vossa glória, assim vai dizer que é pelos poderes de Beelzebu que Jesus expulsava os demônios. E Jesus vivia nas cidades de povoados em povoados, nas suas sinagogas, evangelizando, pregando o evangelho do reino, anunciando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e se compadeceu-se de uma grande multidão que ali estava e de fato via que era como ovelha que não tinha pastor. Portanto, amados irmãos, se Jesus teve de compaixão e assim esteve a ensinar, até nos tempos de hoje Jesus continua nos ensinando, nos amando, estando próximo de nós e nos chamando para que nós também vivenciamos essa graça de Deus. E Jesus às vezes também se compadece de nós. Quantas vezes nós somos as mesmas ovelhas, cansadas, abatidas, afadigadas, como se não tivesse pastor. É necessário reconhecer a graça de Deus, um Cristo que nos ama, um Cristo que nos perdoa, um Cristo que quer estar próximo de nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, por conta que Jesus veio ver a multidão espalhada, cansada, abatida, olha para os seus discípulos e vai dizer: a messe é grande, poucos são os trabalhadores. Dizei ao dono da messe que enviai operários para a vossa messe, para a colheita. E assim, este convocar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, também Jesus faz para nós. Se nós não anunciarmos o reino de Deus, se nós não pregarmos o santo evangelho, se nós não dedicarmos a nossa vida pela prática do evangelho, nada nós conseguiríamos na nossa vida. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Senhor escolheu um povo para si, o povo de Israel é fiel à aliança. Por isso, mesmo diante das infidelidades do seu povo, Deus não desiste dele. Deus é aquele que quer estar sempre presente na vida do povo, porque fez esta aliança, porque nos ama. E nós sabemos que o amor de Deus é o amor infinito.
Deus nos ama com tudo e por tudo. Deus, mesmo sabendo que nós somos pecadores, que erramos, mas Ele quer nos amar e quer que nós nos afastamos do mal. Portanto, nós ouvimos na primeira leitura do profeta Oséias. Oséias denuncia que a causa da tragédia, sobretudo anunciada, é a infidelidade à vontade de Deus. Tanto no cisma, no templo, tantas causas naquela época por conta das políticas, que não são diferentes dos dias de hoje, e assim construímos vários deuses, como também lá construíram. Tinham seus ouros, porém não colocava de acordo à vontade de Deus, construíram bezerros de ouro. Por isso que perderam a presença de Deus, a ira de Deus contra eles. Não foi que Deus se irou-se contra o povo, porém o povo, pela sua desobediência, saiu da presença de Deus, criando ídolos para adorá-lo e não para vivenciar a graça de Deus. E portanto esses ídolos criados é porque eles tornavam deuses. Aqui não está se falando de uma imagem que representa sobretudo a vida de um santo, mas sim a imagem de ídolos que eles criaram e botaram no lugar de Deus. Que nós possamos ter os santos como exemplo na nossa vida, como lembrança na nossa vida, não como ídolos. E sim, nós veneramos as imagens porque lembramos dos tempos que aquele santo passou no mundo e fez com que a graça de Deus espalhasse no mundo. E assim, não fazemos hoje o que se fazia antigamente, né? Criar uma imagem e botar ela no lugar de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, as consequências de tais rebeliões do povo contra o Senhor se voltará para o Egito, e de fato são deportados para a Babilônia. Mas Deus não deixa de lutar por este povo, e nós olhamos que na plenitude dos tempos o próprio Filho de Deus vem ao encontro do seu povo para reconduzi-lo ao caminho do Senhor. Jesus realiza a obra da libertação do poder da escravidão do demônio. Jesus vem realmente resgatar a gente perdido. Olha o que é que ele faz com aquele homem mudo, dar a dignidade a ele, dar a vida. E nós sabemos que Deus é aquele que quer nos resgatar das unhas, das perversidades do demônio e do pecado. E o pior dos cativeiros é o pecado, que fica intrinsecamente grudado em nosso coração, nos tirando da presença de Deus. Portanto, o Cristo se compadece do povo e manifesta a chegada do tempo do Messias que vem para libertar um povo ferido pelo pecado. E faz o seu ensinamento, pregando o Evangelho e curando todos os tipos de doença e enfermidades. Portanto, amados irmãos e irmãs, nesta terça-feira, abrimos os nossos corações para receber as curas que são necessárias e não sairmos da presença de Deus. Jesus é aquele que se compadece, porque às vezes nos encontramos abatidos, fraquejados, e assim a compaixão de Jesus, no olhar dele, nos vê como ovelhas abatidas, cansadas, como ovelhas perdidas sem pastor. Uma boa terça-feira, cheia de paz e de alegria. Que o Cristo se faça presente em vossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do nosso Cristo seja vossa. Ficai com